Vamos começar, que é melhor. Queria agradecer a presença de vocês aí, entendeu? Meu ilustre Marcelo Teles, da Rede RPG, Samuca do Brainstorm RPG, e o meu Igor Corren, querido Panda, da Guilda do Ney. Muito obrigado aí, gente, pela presença aí desse teste nosso aí de originários. Bom, como vocês sabem, vocês são de uma aldeia Aruac, de origem Aruac, né? E vocês são conhecidos como a aldeia Tatu. Essa aldeia Tatu são feitas por guerreiros, né, e caçadores que geralmente têm o hábito de caçar tatus gigantes e fazer as moradias das carapaças de tatu. Eles também fazem indumentárias, roupas, armaduras, armas com esse material, essa queratina do tatu, né? Então isso faz parte da cultura de vocês. E vocês, no caso, são uma geração que foi uma das primeiras gerações que se tornou adulto aí nessa aldeia. Porque vocês são, no caso, descendentes de uma galera que migrou da terra que fica aí à esquerda de vocês, do outro lado da margem do rio, né? Que no caso, é a terra que vocês conhecem como a terra dos nossos avós. Vocês vieram de lá, né, dessa terra. Essa terra, segundo os mais antigos contos, os anciões contam, essa terra começou a ficar lagadiça, começou a ficar muito hostil, e eles foram obrigados a abandonar os assentamentos deles para cá, para um lugar mais seco, mais alto, onde eles pudessem ter rios mais navegáveis. E assim vocês deixaram essa terra. Vocês têm vagas lembranças de infância daquele lugar, mas vocês agora são moradores desse local, da aldeia Tatu, né? E vocês, no caso, tiveram dias muito tumultuados ultimamente, pois um ancião chamado Naueki, ele relatou um encontro que ele teve com um encantado numa saída dele, uma visita dele a tribos irmãs próximos ao litoral, e esse encantado veio de Aleimar, esteve com ele durante um bom período, e eles trocaram presentes, informações, tentaram conversar por meio de gestos, e quando o encantado foi embora, beijou-lhe a fronte e partiu, sumindo no mar. E Naueki voltou, contou essa história para a aldeia, e ele, 3 luas depois, ele adoeceu gravemente. E ele, toda a delegação que foi com ele, os mateiros, os guerreiros que o escoltavam, alguns curandeiros também que estavam tentando ajudar Naueki, também começaram a prostrar doentes, com uma doença respiratória muito forte. E os curandeiros, magos, os feiticeiros, os sábios se reuniram e delegaram a 3 corajosos membros da aldeia irem buscar os ingredientes para essa pagelância, que foram 2 mateiros e um mata-fera que foram correr atrás da taioba de charco alto e o mofo roxo, indo rio acima. E isso é uma história, é uma lenda que aconteceu. Nesse meio tempo, enquanto esses 3 viajantes partiram, a aldeia começou a aumentar o número de doentes, de infectados, dessa praga do encantado, dessa moléstia. E vocês começaram a ficar muito preocupados. Para piorar, 24 horas depois que eles partiram, chegou, vindo rio abaixo, vindo rio acima, né, descendo o rio, uma canoa com um curumim, um menino, que não é Aruac, parecia de uma origem de outra etnia, com uma flecha fincada nas costas e a canoa banhada de sangue. E ele chegou morto nas beiras no final do rio de vocês. E isso gerou uma grande tensão na região, porque parece que tem pessoas de outras etnias invadindo as terras dos nossos avós, e há uma tensão, há um conflito, né, entre esses índios. E pelo que os anciões podem observar, esse curumim, ele vestia um saiote e estava fincado nele uma flecha de origem de tribo Guarani. O que sugere que alguns guaranis podem estar andando, caçando ou simplesmente passando pelas terras de vocês.
Entendi. Né? Mas esse curumim a gente não reconhece ele, no caso. Não, vocês não reconheceram, a tribo toda se reuniu em volta da canoa, ficaram chocados com o que aconteceu, mas é um curumim de uma outra tribo, de um outro povo que vocês não sabem o que aconteceu e até temem pelo que pode acontecer de algum bando de Guarani, né, aparecer aí reclamando o paradeiro desse curumim e de repente vocês não tiveram nada a ver com a morte dele, né? E enquanto isso não para de adoecer gente na aldeia, né? E o grupo que subiu o rio não volta, então a aldeia está muito tensa e as pessoas muito assim amedrontadas, e nesse meio tempo as nuvens pesadas do horizonte começam a trazer a ira dos deuses num temporal tropical imenso. E as pessoas muito adoecidas, outras enfraquecidas, não tiveram tempo de se preparar, e o que aconteceu? A chuva chegou de repente, a grande fogueira que aquece, ilumina e protege a aldeia, ela foi apagada. O guardião do fogo, os guardiões do fogo, os sacerdotes, entre eles o jovem sacerdote Iberê, que foi designado para ser uma das pessoas guardiãs do fogo, da chama sagrada, falharam na missão de proteger o fogo. Não conseguiram a tempo colher uma tocha, levar para um lugar protegido, salvar esse fogo, e ele se extinguiu da aldeia. Vocês estão sem o fogo sagrado e a aldeia de vocês não possui ninguém que tenha a capacidade de fazer o fogo. Vocês só conseguem mantê-lo para fazer uso. E simplesmente não há mais uma centelha de fogo na aldeia. E isso não acontece há muitas gerações. Tomado por um constrangimento muito grande, o sumo sacerdote que tinha sido responsável por essa missão de guardar a chama, nada resta fazer do que delegar algumas pessoas para correr atrás, para ver se consegue o fogo em algum lugar. E esse fogo, ele vai ter que ser obtido de alguma forma, ou após uma tempestade, uma árvore atingida por um relâmpago, ou esse fogo vai ser roubado de alguma aldeia, algum povo que detém uma fogueira acesa, ou vocês vão perseguir um boitatá e pegar o rastro dele, um mato queimado dele. Vocês vão dar o jeito de vocês. Mas o fato é que o sumo sacerdote e o cacique da aldeia designaram corajosos membros da... A gente ainda não domina o fogo, né? Claro, né? Pelo jeito. Vocês não dominam a criação do fogo. Criação do fogo. Vocês aprenderam a domesticá-lo, a mantê-lo aceso, a manter ele em pequenos archotes, em pequenos candeeiros de cerâmica, que os Marajoara fazem bem, que os Aruac fazem bem, e vocês conseguiam mantê-los tipo com umas lamparinas feitas de barro com furo na lateral, e vocês conseguiam manter aquela chama ali. Só que houve aquela tempestade torrencial, chuva de vento, vento horizontal, barraca caindo, oca quebrando, tudo acabou e simplesmente não há mais uma centelha de fogo na aldeia. E aí vocês... o cacique, né, que não é nada bobo, já dá uma sugestão para vocês. Como há, muito provavelmente, a suspeita de que pessoas estão andando pela terra dos nossos avós e tem um índio Guarani ali, quem sabe vocês podem dar sorte pelas matas, pelas terras dos nossos avós e encontrar alguém com alguma fogueira acesa. Afinal, rola boatos. Há boatos que o povo Guarani, eles dominam muito bem a arte do fogo. Não só de domesticá-los, como de criar o fogo. Afinal de contas, eles são filhos de Jaci e filhos de Guaraci. Esse daí é o sumo sacerdote, né? A gente não chama de pajé nesse caso. No caso, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote, ele no caso é o sacerdote mais poderoso, o mais antigo da aldeia. Qual é o nome dele? Pode inventar o nome para ele. Cauã, sei lá, pode ser Cauã. Cauã Raymond. Cauã.
Então, o sumo sacerdote Cauã, ele delega ao seu pupilo Iberê, sacerdote iniciante, né, iniciado na tribo, confia a ele um lampião feito de cerâmica, né, um archote feito de cerâmica, onde ele coloca ali, ele consegue colocar na lateral assim o material que vai ser consumido, ele acende o fogo e ele é furado em cima, né, ele consegue sair a fumaça em cima. Um cantil de fogo, né? E ele dá a ele esse cantil, fala, traga o fogo sagrado para nós novamente. Esse cantil de fogo, ele foi feito pelo artesão Henriquilo, o artesão mais habilidoso da aldeia, que prontamente se oferece a acompanhá-los caso precisem de um apoio de algum instrumento, alguma armadilha que precise fazer no caminho, alguma coisa com uma arma que precise ser reparada. Ele se oferece e tal, vai junto. E aí o artesão também vai junto com vocês. Esse tem gente de falar parecido com sexo. Pode ser que vocês precisem, né? De um artesão. Pá. Eu falo, seu Cauã, sumo sacerdote, pode deixar a escolta comigo. O Zeme também pode nos ajudar. Ele é um ótimo atirador. Excelente. Tendo um bom guerreiro para lutar braço a braço e um bom atirador para disparar à distância, eu acho que aí sim meu sacerdote estará bem seguro para essa missão. Nem tem que tenhamos que pegar o fogo do próprio Boitatá, nós vamos trazer esse fogo para nossa vila. É muito bom ouvir isso dos nossos guerreiros. Iberê, confio a ti essa missão e espero que você saiba conduzir com sua sabedoria de sacerdote, com a sua sensatez, consiga iluminar esses três aventureiros que vão acompanhar você. Abençoe-os no caminho, sempre que você precisar que eles ganhem força, chame a força das nossas divindades e abençoe eles antes de cada combate, de cada desafio. Isso fará toda a diferença. Nós não falharemos, Cauã. Assim esperamos todos. A aldeia deposita toda a esperança em vocês de nós recuperarmos o fogo e assim recuperarmos a nossa segurança, o nosso conforto e a nossa paz novamente. Não se preocupe com isso. Assim sendo, os 4 heróicos aventureiros partem, atravessam o rio, que fica, para fins de curiosidade, no caso, fica para sul. Esse rio acima, ele segue para a direção onde se põe o sol. Ele sobe para o oeste. E o norte fica para a direita desse mapa, só para facilitar um pouquinho. Tá. Que na verdade vocês não sabem do que eu estou falando, porque nessa época não existia norte, sul, leste, oeste. Tudo certo. Ok. A gente... existia, a gente só não tinha noção disso. Só não era conhecido como tal, né? Mas a gente tinha outras diferenças, tipo a montanha, o pico da montanha de lá é não sei o que, entendeu? Tinha essa referência, né? Claro. Exato. E vocês vão andando pela mata fechada da terra de seus avós. A gente meio que sabe que aquele curumim lá foi atacado pelo rio, né? Então acho que talvez seja que a gente tá... A ideia, né, a gente ir atrás dessa talvez tribo ou algo que tenha, talvez seja bom a gente seguir o fluxo do rio, subindo, né? Não sei, para ver se a gente consegue achar algo, né? Alguém, algum grupo e tal. Perfeito. E é mais ou menos isso que vocês fizeram. Vocês atravessaram o rio e seguiram mais ou menos em direção aonde se põe o sol, que é mais ou menos da onde veio a canoa. Vocês subiram um pouco mais, né? E andaram para a direção, né, das terras mais baixas e andaram durante algumas horas com a mata fechada, bem Rodolfo, fechada. O curumim que apareceu morto, Certo. ele é de qual
Qual nação? Então, ele parece ser, pela indumentária que ele estava vestindo, os anciãos que são mais experientes, né, falaram que ele pertencia à etnia Guarani. Que provavelmente tem algum grupo Guarani por aí, porque um curumim não anda sozinho. Geralmente deve ter adultos. Ô Rodolfo, isso é a indumentária dele, né? Isso, e a flecha que foi disparada, que estava nele, também parece ser Guarani. Isso é que causa mais... Que é mais estranho ainda. Mais estranho ainda, entendeu? Também é Guarani. E pelo que os mais sábios deduziram, esse menino ele estava fugindo numa canoa, ele foi atingido por uma flecha e morreu sangrando dentro da canoa. Entendeu? Pelo que mais, é o que mais a sensatez, assim, a voz da sensatez indica que aconteceu. Eu sei, já ouvi falar de dissidências dentro do povo Guarani, divisões ou algo do tipo. Olha, não, você conhece muito pouco sobre o povo Guarani, você convive muito pouco. Você é um jovem atirador que pouco saiu da aldeia Aruac, e você não conviveu ainda com pessoas de outros povos. Assim, ainda é uma experiência nova para você o contato com outras etnias. Certo. Entendeu? Rodolfo, nossas divindades são as conhecidas, né, dos povos originários, né, Tupã, etc. Isso, o Tupã é mais Tupi-Guarani, né? Os Aruac, eles têm também as divindades deles, tem a cosmogonia deles também, bem específica, né? Eu vou até, se quiser, eu posso até vou abrir aqui, depois eu vou dar uma lidinha básica para vocês. Eu acho que eu já cheguei a trabalhar os Aruac. Eu estou trabalhando agora justamente essa parte da cosmogonia, né? Das religiões de cada um. Eu me surpreendi que o povo tucano é bem rico. Não achei quase nada dos panos. Mas Tupi-Guarani é o que você mais acha, né? Mas mais ou menos é isso. A cosmogonia pode até mudar de nome, os arquétipos, né? Mas é a coisa do Pai Sol, a Mãe Lua, a criação, né, da Terra, essas manifestações das ancestralidades, a manifestação dos animais, tudo tem uma contraparte espiritual, né? E aí vocês vão andando pela mata fechada durante algumas horas. E vocês percebem que a mata, ela é tão fechada, mas tão fechada, que ela bloqueia a luz do sol. Vocês sabem que está no início do dia, né? Mas a sensação é como se estivesse de noite. Vocês veem mata fechada na frente, mata fechada atrás, para os lados, mas vocês sabem que poucos quilômetros à frente, 1 quilômetro à frente, vai vir um outro rio à frente de vocês, e vocês seguem, né? Sabendo que deve ter mais ou menos ali naquela altura uma ilha e logo depois uma outra margem de um rio. Mas vocês por enquanto só veem mata fechada. E aí o atirador, ele que fica um pouco mais recuado com o arco dele em riche, né? Ele percebe um ruído atrás de vocês. Ei. Tem alguma coisa aqui. Eu me viro atrás de uma moita e em vez de ficar agachado agora, eu chego a sentar no chão assim, me abaixando com a minha arma, ficando mais ou menos no nível do arvoredo ali. E vou começar a espiar pelas laterais dele assim. O que eu tô vendo, se tem silhueta, se não tem, como é que é a natureza desse barulho, como ele se manifesta. Eu também vou fazer a mesma coisa, tentar me esconder e tal. Eu falo pro Iberê e pro outro rapaz que tá acompanhando a gente também meio que se esconder. E a gente fica todo mundo escondido lá pra ver o que tá acontecendo aí. Tá certo.
Vocês percebem que o solo começa a ficar um pouco alagadiço e vocês ouvem aquele barulho. Algumas criaturas se deslocando muito rápido, até bem rápido, assim, na grama molhada, na relva molhada. E o que vocês observam é que atrás de vocês tá passando assim um monte de tipo de jabutis, assim, andando apressados, assim, na direção como se fosse de oeste para leste, descendo o rio, assim. Mas só que estão na terra, né? No meio da mata com vocês. Eu dou uma espiada por cima, assim, para tentar entender na direção de onde eles estão indo, se tem alguma coisa no relevo que me chama a atenção. Uhum. Tá, você da direção para onde eles estão indo? Isso, eu quero entender por que eles estão indo para lá. Tá, você olha, não vê nada especial, você só vê um grupo assim de uns 8 jabutis sumindo na mata, naquela direção. Ele deve estar fugindo de alguma coisa, então deve ser algum tipo de predador, talvez. Eu vou tentar, justamente ficar de olho, na verdade, no que tá vindo atrás deles, tá ligado? Certo. Então tá, nisso, né, quando o Zeni, né, ele estava observando para onde os jabutis estavam indo, no caso o guerreiro, ele olha para a direção oposta, para onde estão vindo, de onde estavam vindo, né? E, cara, por pouco o Panda, ele olha assim, ele começa a ver assim uma mata começando a se mexer, uma mata mais alta se mexendo rápido. E ele começa a ouvir um barulho assim. E quando ele percebe, vem um porco do mato correndo muito rápido na direção de vocês, cara. E aí ele chega assim, frente a vocês, frente ao guerreiro, né? Ao Panda. E ele vai tentar dar uma travada, um charge em cima de Ubiratã. Tá. E no caso, o porco selvagem, ele tem esse charge, ele joga 2 dados a mais além da brutalidade dele, que é 3. Então ele vai jogar 5 dados. Eu jogo o que também? Sua brutalidade, pra ver se você absorve esse dano. Eu posso usar mais um dado ou refazer o teste de brutalidade em situação de grande esforço, que eu acho que é o caso, né? Sim. De aguentar o tranco de um golpe do jabuti, sim. Então vou usar mais um dado, já que ele teve 4 sucessos. E eu tenho 3, então vou jogar 4 dados. Então vai. Não foi dessa vez. 2 sucessos. Ele chega e dá uma trombada em você, né? Com os chifres dele, com as presas dele. Derruba o Biratã, que toma um dano. Que está com dano. Tá. E ele para no meio de vocês, assim, com aquela cara de poucos amigos, né? E senhores, o que vocês vão fazer? Vocês o quê? O que vocês vão fazer? Não, você já no caso, você já tomou seu dano, né? Mas eu posso tentar atacar depois, né? Pode. Eu vou atacar quando eu ficar de boa. Esperar. Eu vou usar aí a minha ação pra poder meter a mão numa árvore ali e subir num nível que eu sei que ele não chegaria. Eu não vou subir em nenhuma árvore fina porque eu sei que esse porco pode bater na árvore até ela cair. Então, é isso. Você, como bom atirador que sobe em cima de uma árvore, sabendo que a sua posição de cima para baixo vai te dar uma certa vantagem de visibilidade, então pela regra do jogo até te dá um dado a mais, né? E ok, essa é a sua ação, você consegue fazer isso. Iberê, o sacerdote, fará o quê? O Aniol tá numa posição ofensiva em relação a gente, né? Já atropelou um, mas ele parece que ele tá
só passando, abrindo caminho? Não, parece que ele estava atrás de alguma coisa, de uma presa, estava perseguindo jabutis, viu vocês no meio e tá com cara de poucos amigos. Eu acho que ele vai partir pro bucho do Biratã. Eu vou pegar uma água rapidinho, galera. Vai lá. Outra coisa, gente, é que a gente não convencionou isso, tá? Antes de vocês saírem. Vocês podem ter uma arma de arremesso e uma arma de melee, tá? Uma borduna, uma clava, um porrete. E pode ter uma arma de arremesso, um arco, uma funda, entendeu? Uma boleadeira, uma zarabatana. Aí isso tudo, aqui na regra do RPGzinho, isso pouco importa no tocante a dano, essas coisas. O que vai importar é a quantidade de sucesso que você obtém naquela ação. Entendeu? E eu tô nessa cena aí? Moleque! Claro que tá. Tô aqui um tempo só observando aqui, ó, pra não atrapalhar, né? Henriquilo tá aí, Henriquilo tá com a gente. Tô no... Tá com a gente. O que você acha que seria uma arma? Quais seriam as armas adequadas para um pajé? Para um pajé? Cara, eu acho que eu não vejo assim. Pode ser a borduna, que é um porrete, né? Com a ponta em forma de uma raquete, assim, né? E arremesso pode ser funda, pode ser arco e flecha. Eu acho que arco e flecha é mais tradicional entre os originários, independente da classe, né? Eu vou me posicionar para não dar trilha para ele poder dar carga em cima de mim. Vou dar uma flechada, assim, de repente ficar assim atrás de um tronco, né? E tô pegando então bordona e arco e flecha, né? Ok. Eu acho que de repente fazer ataques de lugares diferentes, né? Um de um lado, eu de um outro. Henriquilo, você tá no meio do mato com o sacerdote, um atirador e um guerreiro. Vocês estão atrás de fogo, porque a aldeia de vocês perdeu numa chuva torrencial, a fogueira sagrada apagou e todas as fontes de fogo foram extintas e vocês não sabem fazer fogo. E aí o que acontece? Vocês foram designados pelo sumo sacerdote, pelo cacique da aldeia, a correr atrás do fogo sagrado para voltar a proteger e dar segurança à aldeia. Entendeu? E vocês estão no meio dessa missão, na terra dos seus avós, a terra dos antepassados, foi a terra onde vocês um dia, outrora viveram, mas não vivem mais, que há um rumor que tem uns Guarani rondando nessa terra. E os Guarani, como bons filhos de Guaraci, Deus Sol, sabem fazer fogo. E de repente o sumo sacerdote falou, arruma o fogo, cara. Seja roubando de um galho atingido por um raio, de uma fogueira, do racho de um boitatá, a mata pegando fogo, arruma o fogo. Traz fogo pra aldeia. E vocês estão nessa empreitada. Entendeu? Vocês acabaram de ser atacados por um porco selvagem que deu uma surra no guerreiro, no Biratã, né? E aí falta a sua ação desse round. Porque o jogo funciona dessa forma. Todo round, todo mundo faz uma rolagem e dependendo do número de sucessos, a gente vê o que acontece na narrativa. O porco já atingiu o Biratã. O Biratã já tentou absorver aquele golpe. Se ele tivesse tido mais sucesso que o javali, ele teria infligido dano no javali, né? Teria montado em cima do javali, desviado e infligido dano nele. O atirador subiu na árvore, entendeu? O sacerdote vai fazer o quê? Vou dar uma flechada. Agilidade. Joga a sua agilidade.
toda aquela minha agilidade. Todo aquele um dado de agilidade que você tem. Então, me posicionar atrás de uma árvore, né, para não dar caminho para a carga dele, né? Uhum. E vou dar flechada e pegar a cobertura da árvore. Eu acertei. Um sucesso. Porém, você teve menos sucessos do que o porco, né? Nesse round. Então você é como se você não tivesse acertado o golpe dele, né? Aí, no caso, falta o nosso querido Henriquilo. Beleza. O Henriquilo tá, né? Essa loucura aí, esse porco aí, pô, todo mundo levando a sova aí do porco. O Henriquilo pensa, né? Quem sou eu pra resolver esse problema, mas tudo bem, né? Tentar ficar vivo aqui. Então o Henriquilo, ele vai vendo ali, né, onde é que tem uma árvore robusta ali pra ele. Ele não vai querer subir, não, ele vai querer só ficar atrás da árvore. Ele vai ficar tentando dar uma enganada no porco. Mas antes disso, a primeira ação dele, ele vê ali a distância do porco, se o porco está distraído com os colegas dele, ele vai pegar a boleadeira dele ali e tentar dar aquela boleada ali nas pernas do porco ali, pro porco cair, entendeu? Ok. O que eu faço? Então você joga com a sua agilidade. Ah, tem macro aqui, micro-ondas, como é que é esse negócio? Tem os macros, lá no jornal, tem aí as instruções pro macro. Peraí. 1d6, 2d6. Tá, tô vendo aqui. Jornal aqui. Peraí. Tá. Sofisticação aqui pra mim. São um nome simples. As coisas tudo aqui. Vamos ver, ó. Eriguilo. Não, deixa eu ver se. Macro. Macro. Peraí. Tá dizendo capaz. Doido. Bem, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu jogava aqui, ó. Tá. Quanto esse esquema todo aqui? Vou jogar. Posso jogar aqui na suavidade aqui? É só jogar os dados aqui. Vai lá. Jogar a boleadeira, eu vou usar o quê? Agilidade, 2 dados. Agilidade. Não, tá bom. Você são 2 dados. Vou lá jogar aquela agilidade. Aquela agilidade peculiar do artesão. Pronto. Vamos lá. Aqui como é que é? R? 4R. R. Ok. 2D6. Vamos ver aqui se rola dado. Eu gostei do som aí, ó. Vamos. Só alegria. Isso é porque eu não botei um som de batalha. Beleza. Tá, 2 sucessos, você também erra a boleadeira, tá? E vocês... Então todo mundo já jogou, agora é o próximo round, tá? O porco continua atacando o Biratã, só que agora ele já não tá mais no charge, então ele não tem mais 2 dados. E ele agora tá sendo atacado por mais de 2 pessoas além do Biratã. Então ele também joga com menos 1 dado. Então o porco selvagem tinha 3 de brutalidade, vai jogar com 2 dados em cima do Biratã. Só passou uma rodada, mestre? Só. Vamos ver se... Exatamente. 2 sucessos. Biratã, joga os seus dados de brutalidade. Esse daí já serve como se fosse meu ataque ou não? Curiosidade. Não, esse é o ataque dele. Esse é a rolagem do porco. Você está se defendendo. Você vai agora... Você está lutando contra ele usando a sua brutalidade. Se você tiver mais sucessos do que ele, você dá dano nele. Tá bom, eu vou jogar um 3d6 e eu posso jogar então depois mais 3. Se eu não passar. Pode ser? Ou não? Por quê? Nesse caso não é um touro indomável lá por conta da situação de grande esforço.
Não, aí no caso agora não. No caso, esse talento, ele primeiro é que ele é usado uma vez por cena, né? Isso também não é o caso de grande esforço. Agora você tá num combate normal. Não é uma coisa que requer um esforço acima do normal. Então 3 sucessos é maior? Perfeito, você dá o dano no porco em vez dele te machucar. Agora o atirador, ele tá em cima, ele joga com dado a mais. Agilidade mais um dado. Eu falo assim. Aí esse daqui você viu como se fosse o meu ataque, entendeu? Tipo, isso. Como seu ataque e sua defesa. Ah, tá, beleza, então. Eu penso assim na minha cabeça, o Zemi é loucão, velho, doidão. Ele tá em cima da árvore assim, ele pensa assim: esse porco é um guerreiro fabuloso. Assim que encontrarmos o fogo, passaremos a carne dele nele e absorveremos todo o seu poder. Faremos como Tupinambá, só com porco. Isso, que é mais gostoso, claro. Uma porcofagia. Pô, comer torresmo, né? Nesse esquema, né? Beleza, vambora. Aí então 2D, né? Isso. Não, no caso você tem agilidade, é isso? 4. Só que você joga com mais um dado porque tá de cima pra baixo. 5D, é isso? 5D, brother. Olho pra ele. Senhor porco! E aí, alguma coisa certo? 2 sucessos. Você empatou com o porco? Certo. Então, se você empatou com o porco, você deu um dano nele. Como você estava à distância, ele não te dá um dano. Quando vocês empatam, um fere o outro. Mas como você estava à distância, ele não te fere. Você fere ele. Então o porco já está com dois ferimentos. Meu ferimento, por sinal, coloca onde? Que ele tinha recebido no anterior. Seu ferimento? Já tá no teu token. Tá. Mas influencia alguma coisa no meu rolagem de dados? Não. Influencia. Agora você vai começar. Até foi bom você falar que eu devia ter feito isso no outro round. Quando você tem um dano, você joga um dado a menos. Pelo número de danos que você tem. Entendeu? Tá. Aí no próximo round você vai jogar com menos um dado. Erequilo, você perdeu sua bolhadeira, mas ainda tem provavelmente um arco e flecha. Você vai arremessar ou vai partir de burduna em cima dele? Não, a Erequilo aprendeu que esse negócio de ir em cima dos bichos assim é muito perigoso, né? Isso não faz bem pra saúde, não. Então, se ele tem ali um arco e flecha ali, ele vai preparar o arco e flecha dele ali e vai flechar o coitado porco, né? Não, o porco Parece. não entendo esses porco não come a gente. A gente não queria nada com ele, vem todo zangado pra nós. Esses queixados aí são terríveis. Vamos lá, então. Eu, na minha cabeça louca de cima da árvore, eu penso, ele come a gente sim. Ele come sim. Nessa hora eu lembro de Silêncio dos Inocentes. Não, até come, né? Mas, pô, não precisa, né? Na pré-história, amigo, tudo que se rasteja anda, nada. Arco e flecha, agilidade também? Isso, Henriquelo, na agilidade. Tá, vai ser o nome, Henriquilão. Vamos lá, né? Vamos lá, que bagulho. 2 dados. 2 dados. Dois sucessos de novo, né? Muito bom, aí. Prova de bala, fala aí. Mais um dano do bicho, o bicho dá o seu último suspiro de vida e cai. Bela, garoto. Maldito! Queria roer meus ossos. Logo eu. Pro uso. Venham, amigos, venham. Não há mais ameaça aqui. Vamos preparar aqui para carregar essa criatura. Você fala conosco. Ok. Então vocês partem, né? Vocês, no caso, separam lá o bicho e tal, cortam, mas cientes de que vocês não têm muito tempo a perder, né?
E vocês continuam a jornada de vocês até chegarem finalmente na beira do rio, né? Aonde vocês... Como é que a gente recupera o dano? Então, vocês com uma noite bem dormida, descanso, vocês recuperam 1 ponto, tá? Vocês, no final de cada cena, a gente tem o teste de sobrevivência, que cada pessoa que se fere faz um teste de resistência. E se passar, anula um ferimento. E vocês têm um clérigo no grupo também. Vocês têm um sacerdote. Eu acho que antes de dormir, eu rezaria para os deuses e pediria para curar ou lá tocar. Então, uma vez a cada combate, ele tem direito à cura espiritual, né? Que entoa orações e cânticos aos deuses. E como se fosse tocado e abençoado pelos ancestrais, pelos seus avós. Você se sente muito forte, Iberê, a presença dos seus ancestrais, seus avós, seus antepassados nessa terra que serviu de caça, de proteção para o seu povo durante muitas gerações. E ali você sente a força da sua fé muito grande e você anula, vocês veem que as feridas de Ubiratã parecem se curar como se por um milagre. E vocês ficam impressionados com o poder da fé do sacerdote Iberê. Vocês chegam... sacerdote. Descanse, meu amigo. Deixa eu só te falar uma coisa que eu tava esperando. Antes de eu descer da árvore, a gente conseguiu, beleza, normal. Eu queria ter chegado mais ou menos no alto possível, para poder olhar no horizonte ao meu redor, se eu vejo focos de luz, porque o que eu tô buscando é fogo vindo dos trovões, tá? Da tempestade. Aham. Boa, Zemi. Você sobe as árvores, né? Nas árvores, e você começa a observar que você vê ao longe vários raios se formando, né, no rio acima, onde se põe o sol. Porém, você observa que mais ou menos nessa direção aqui... Aham, ok. Ok? Aham. Só que um pouco mais distante, você observa que tem fumaça. Como se fosse um assentamento. Como se fosse um assentamento. Eu desço, a gente tá indo ali, eu chego ali no sacerdote e falo: eu acho que encontrei um assentamento. Quando eu olhei no alto da árvore, rastros de fumaça. A gente só pode pegar mais café. Vocês viram a cena aí de vocês enfrentando o javali? Vi, cara, animal. Talvez seja bom a gente não perder tempo dormindo e ir direto para o local. Nós não sabemos se amanhã eles estarão lá. Eu sei que é perigoso, mas quanto mais rápido a gente terminar aqui, mais rápido a gente volta. Se bobear, a gente pode até aproveitar que eles estejam dormindo e tentar pegar um pouco do fogo sem eles verem.